amplas que esse mundo do laboratório pode apresentar, a gente já conversou, não ficou nada para trás. Agora a gente vai trabalhar com esse slide aqui. Eu vou ali para a câmera aí com as peças. Só um minutinho só. Eu esqueci disso aqui, ó. Eu preciso comentar esse slide porque agora é uma nova divisão. Ela não é mais a divisão embriológica. Rapidamente, quando você olha a divisão, deixa eu ver aqui, a embriológica, nós chegamos naqueles estágios e a partir então do dia de número 40, o sistema nervoso vai se desenvolvendo e nós entramos numa divisão chamada anatômica. Tá bem? O que é essa divisão anatômica? As estruturas que tiveram origem lá no início da nossa vida intrauterina, elas vão se transformar em estruturas que estarão presentes ao longo de todo o nosso desenvolvimento, da nossa ontogênese. Mas aí a ontogênese entendida como a nossa vida, né? O nosso desenvolvimento como seres vivos. Tá? E agora eu vou deixar aqui uma figura que nós vamos nos basear nela. Tá? Eu vou começar pelo sistema nervoso. Ele é dividido em duas partes. Eu vou apresentar só para vocês terem uma noção de como ela se apresenta no corpo. E depois eu vou deitá-la, eu não sei qual das duas câmeras fica melhor. Tá? Então nós temos aqui uma coluna vertebral, dentro dela, no interior dela, eu vou pedir aqui uma imagem onde eu tenho a caneta, aqui ó, uma parte amarela, entre as duas vértebras, está a medula espinhal. Vocês veem aí a medula espinhal. A medula, ela vai apresentar algumas extensões que são chamadas de nervos periféricos. E agora eu vou deitar essa peça, tá? Os nervos espinhais, vou deitá-la assim porque vocês veem os dois, eles são constituídos aos pares. E do meu pescoço até a parte das minhas nádegas aqui, vocês vão ver que é o nível sacral da coluna, eu tenho, saindo da medula espinhal, eu tenho 31 pares de nervos, que correspondem às borrachinhas que vocês veem aqui. Onde tiver uma imagem que tenha essas borrachinhas amarelas, você está pensando em nervos espinhais. Vou pôr um suporte aqui, que cansa, isso aqui é pesado. Para que servem esses nervos espinhais? Eles funcionam como se fossem estradas, né? Nós estamos aqui no laboratório e a temperatura está excelente aqui hoje, porque ela já esteve bem mais alta aqui alguns dias desses, né? Hoje está show de bola. Isso implica que os meus sensores que eu tenho na minha pele para temperatura, eles pegam esta informação do ambiente e eles levam por meio dessas estradas chamadas nervos espinhais, eles levam essa informação até os meus órgãos processadores, que são o meu sistema nervoso central. Meu sistema nervoso central está protegido por ossos. Ele é constituído pela medula espinhal e pelo encéfalo. A gente acabou de mostrar para vocês como o encéfalo está protegido no crânio, pelo crânio, o estojo ósseo que o reveste. Então eu tenho um órgão processador que analisa as informações do ambiente. Mas para ele receber as informações do ambiente, ele precisa do quê? Ele precisa que elas cheguem ao órgão processador. E como eu tenho sensores por todo o meu corpo, vários tipos de sensores para diferentes tipos de energia. Aqui eu estava mencionando a energia térmica, se está frio, se está bom, se está quente, mas a gente pode pensar em tato. Se eu passar a mão sobre essa bancada que nós temos aqui, que vocês veem aí, a superfície dela é lisa. Se eu passar a mão sobre a peça, a superfície é mais rugosa. Esse tipo de informação, ela está caminhando pelas estradas chamadas nervos espinhais.
Esses 31 pares que vocês veem aqui, que estão inervando todo o nosso corpo. Essas estruturas, elas são chamadas de sistema nervoso periférico. Tanto os receptores, receptor tátil, receptor térmico, receptor doloroso, né? Pego esse crânio aqui, deixo acidentalmente ele cair no meu dedo aqui, então uma pancada no dedo aqui, eu teria dor e essa dor vai para o meu sistema nervoso central, o processador de dados, para que eu saiba que eu dei uma cacetada no dedo, tá? Bom, esse é o sistema nervoso periférico. A segunda parte do sistema nervoso é o sistema nervoso central. E aí é a medula, que a gente já mostrou aqui no interior, né? Vocês a veem na cor amarela, vocês percebem que é uma faixa de tecido mais largo. Mas lembrem-se que ela é um tubo não mais grosso do que essa minha caneta aqui. Tá? Então, a medula, ela aparece como um tubo. Lembrem-se que nós falamos que havia dilatações naquilo que está na cabeça. E olha lá o que surge dessas dilatações. Essa estrutura chamada encéfalo. Eu vou levantar um pouco, porque eu vou colocar minha caneta na base aqui, para vocês imaginarem que ela é a medula. Eu havia feito a comparação. O que estiver aqui em prateado e preto é a minha caneta, mas é a medula. E a medula, ela vai chegar até um determinado nível e dali para cima passa a ser encéfalo, tudo que está dentro da cabeça. Qual é o delimitador? Até onde a medula vai e aonde começa o encéfalo? Você tem que pensar no crânio. Ao pegarmos um crânio e olharmos para ele dessa vista frontal aqui, anterior, nós vamos pegar o crânio e vamos, deixa eu colocar a parte superior dele, para parecer mesmo um crânio, e a gente vai virar e vai ver a parte inferior dele. Vocês notam aqui a existência de uma abertura bem grande, vocês costumam chamar de buracão, mas o nome técnico é forame magno. Então o forame magno, gente, ele é o divisor. A medula, ela vem até o forame magno. O encéfalo, ele vai estar do lado interno do crânio. O que estiver para cima do forame magno, encéfalo. O que estiver para baixo, medula. Tá? Esse é o divisor. Talvez fique mais claro nessa peça aqui, ó. Nesta peça, o que nós temos? O crânio, eu vou focar minha caneta aqui para vocês distinguirem que o crânio é esse osso, pontinhos vermelhos e branco aqui, ó. Então, vocês olhando aqui na peça, vocês vão ver ele rodeando todo o encéfalo. E aqui, ó, nós teríamos uma representação do forame magno, onde a minha caneta está interrompendo ali. Eu vou pedir ajuda ali, o número 22 é visível na tela? O número 22, gente, que é essa faixa de tecido branco, é o tubo chamado medula. Vejam como é fininho, né? Um pouquinho mais grossa no organismo de vocês. Então tomem cuidado que ela é muito frágil. Então daqui para baixo a medula, daqui para cima o tronco encefálico, que é essa estrutura que eu vou apresentar agora para vocês. Quando vocês olham esse encéfalo nessa vista aqui, né, vocês veem o tronco encefálico na cor branca. Tudo isso aqui. Só que a gente vai desmontar essa peça agora. É assim que funciona aqui. Então nós temos aqui o chamado tronco encefálico. Numa analogia de uma árvore, o que nós teríamos? A medula, com os 31 pares de nervos espinhais, ela seria uma raiz. E daqui para cima, isso aqui seria a árvore. O encéfalo, ele pode ser comparado. Por quê? Porque essa estrutura branca que vocês veem aqui é denominada de tronco encefálico. O tronco encefálico, ele é constituído por 3 estruturas, depois eu vou voltar lá para
o slide que está sendo projetado e vou mostrar. Aliás, eu acho que eu vou voltar para o slide agora, porque aí eu dou uma noção inteira da analogia e depois fica mais fácil eu conversar aqui na peça. Tá? E eu vou aproveitar no intervalo para dar uma olhada na mensagem e também para tomar água. Você continua com a ideia da pergunta lá, essa pergunta na fase da gestação. Um feto, de forma geral, ele é um órgão que está sendo nutrido ali pela mãe, né? Ele continua sendo um apêndice do corpo da mulher e tudo que ele consegue receber lá chega por meio do cordão umbilical. Então, extremamente dependentes da saúde da mãe aí. Nessa figura, nós vamos pensar na questão da analogia. O que vocês veem aqui, ela é extraída do capítulo 2 do Machado. O que vocês veem aqui é uma representação da medula na parte inferior, com esses traços quase que horizontais. Isso aqui é a medula. Daqui para cima, o forame magno, aquele buraco que a gente encontra lá no crânio. E essa primeira estrutura aqui, vocês veem que ela vai formar o encéfalo. Essa que está em contato direto com a medula é denominada tronco encefálico. Na analogia da árvore, a raiz, com seus 31 pares de nervos, é a medula. Chegou no forame magno, você vai ter a árvore propriamente acima da terra, que é o tronco encefálico. Ele tem 3 estruturas, o bulbo, a ponte, e olha lá os nomes embriológicos aparecendo. O danado do mesencéfalo. Aqui, ao olharmos para essa forma gráfica de representação do sistema nervoso, nós vemos o bulbo com listas verticais, a ponte com listas horizontais, nós estamos delimitando um do outro aqui, e novamente com listas verticais, o mesencéfalo. Tá? Para nós, então, pensarmos o que nós temos dentro da cabeça, nós começamos na analogia da árvore com um caule. Imagine que lá nesse caule tem um cupinzeiro lá, né? É uma estrutura que vocês ouviram falar na última aula, que é o pequeno cérebro. Quando nós discutimos um documentário lá, a gente conversou sobre o cerebelo. O cerebelo é essa analogia de um caule com um cupinzeiro. Ele está junto do caule, mas ele não faz parte do caule. Então o cerebelo não faz parte do tronco encefálico, mas ele está unido e muito fortemente unido ao tronco encefálico. E eu deixei um risco vermelho aqui para vocês, que é uma separação da terceira estrutura que compõe o encéfalo. A primeira é o cerebelo, de baixo para cima aqui, ó. A segunda é o tronco encefálico. E a terceira delas é o chamado cérebro, que o senso comum imagina, quando você ouve alguém dizendo para você, põe seu cérebro para funcionar, você provavelmente que não estudou neuroanatomia, imagina que tudo que está dentro da cabeça é cérebro, e não é. Tá? Por exemplo, o que nos permite interagir com o ambiente ao nosso redor é o cérebro. No caso da menina que eu citei, que a Record levou durante anos, questionando os critérios do diagnóstico de uma anencefalia, ela provavelmente tinha o tronco encefálico. Ela não tinha cérebro, mas ela tinha o tronco encefálico. Por que eu posso afirmar isso categoricamente? Porque essa menina manteve-se viva, respirando com batimentos cardíacos por si só. Não precisou de aparelhos, não precisou de nada. Então o critério de anencefalia, o diagnóstico no caso, na minha forma de ver, ele foi equivocado. Ela não tinha grande parte do encéfalo, mas ela tinha algo que mantinha as funções vitais funcionando. Respiração, batimento cardíaco.
Tá? Então, o tronco encefálico mais o cerebelo são duas das porções do que está dentro da cabeça. Lembrem-se que isso aqui tudo foi derivado daquelas 5 vesículas. E o cérebro são as 2 últimas vesículas, as mais anteriores, ou você pode chamar de vesículas superiores. Por quê? Vocês veem aqui em branco o diencéfalo. O diencéfalo é muito parecido com a cabeça de uma ave, gente. Se vocês olharem aqui, vocês veem um biquinho aberto, bem a pontinha, tem até um grãozinho aqui, que é a hipófise. Vocês veem o bico aqui, ó, né? A parte maior do bico aqui. E aqui vocês veem a face dele, até com um olhinho ali, ó. Né? Tudo isso tem nome, obviamente. Quando chegar essa estrutura aqui no dia da prova, você põe lá o olhinho da ave que você vai sentir o drama. Tá? Então essa porção branca é o diencéfalo. E essa porção riscada, com riscos inclinados aqui, quase que verticais, esse é o telencéfalo. Vejam que esses 2 nomes que constituem o cérebro são nomes que você já tinha com 40 dias de vida. Do 25º ao 40º dia, você já tinha essas estruturas, tá? Agora eu vou voltar para as peças e a gente vai reconhecer essas estruturas. Será que tem questão aqui? Deixa eu só dar uma pesquisada aqui, gente, só um minutinho. Não. Então, a gente vai pensar com base, se vocês estiverem em casa aí, vocês devem ter no texto esse esquema sobre o qual eu estava falando. Só uma questão de curiosidade aqui, deixa eu saber como que eu estou de tempo. Está na hora de nos aproximarmos do fim. Bom, então nós temos aqui um tronco encefálico. Vocês podem vê-lo aí em casa. Eu acredito que a imagem é bem nítida. Eu vou virá-lo assim, meio que lateralmente, inclinado aqui, ó. Eu não sei qual é a melhor imagem para quem está em casa. Se eu mantivê-lo em pé, sim. Aí o problema é que eu preciso estar olhando para o que eu vou falar. Então, quando nós olhamos para esta estrutura, a parte mais retinha aqui, que não sofreu dilatação, ela é chamada de bulbo. O bulbo é uma continuação da medula, né, naquela minha analogia lá, da árvore. Então, ele é a parte do caule da árvore que está ligado diretamente à raiz. E o bulbo, vocês podem ver que ele é bem retinho. E é muito nítido que quando eu chego aqui, eu vou virar um pouquinho, a ponte, ela é uma estrutura mais arredondada, que é a segunda porção do tronco encefálico. E a terceira, que é o mesencéfalo, ela encontra-se na parte superior. Devo chamar a atenção de vocês que estão em casa, que o Pedro vai ter acesso às peças, eu já fiz a solicitação, fiz ontem, estou aguardando retorno da equipe do Labocien, e o Pedro vai fazer monitorias por meio do Google Meet com as peças. Então, tudo isso que a gente está apresentando aqui será revisto pelo monitor da disciplina. Tá bem? O que nós temos aqui? Eu vou mostrar agora, essa é uma vista anterior. É como se você estivesse olhando uma pessoa nos olhos dela e vocês têm essa estrutura aqui. O que nós vamos ver agora é uma vista chamada médio-sagital, né? Então nós temos o cerebelo na cor verde, vocês o veem aqui, vocês não só o veem como vocês torcem para que ele caia na prova, vocês adoram o cerebelo, tá? Aqui no tronco encefálico, que é o caule da nossa árvore na analogia, se eu puser minha caneta aqui, ó, essa parte inferior dele é o bulbo. Se eu colocar minha caneta até onde a parte começa a sofrer um arredondamento, que é a ponte, então a minha caneta estaria delimitando a face inferior da ponte, e com o meu dedo, agora eu não sei como que eu ponho meu dedo sem estragar a imagem, eu delimitei a ponte na parte superior dela. Basicamente o que eu fiz foi,
olhar aonde ela começa aqui e aonde ela termina na parte superior aqui. Só que eu estou olhando assim, ó, no meio dela. Então ela está terminando aqui, nós temos um número aqui, eu acredito. Estou de óculos? Não. Só sei que eu estou de óculos quando eu ponho a mão, porque eu já não estou, porque eu não estou enxergando nada. Mas eu acho que é o número 114 aqui. É possível para vocês em casa ver esse número? Número 114, sinalizaram ali. Então, esse aqui é o final da ponte, gente. O 114, onde terminou o arredondamento. Ela começa aqui embaixo, onde está arredondado, né? Então a parte inferior dela é aqui, a parte superior é aqui. Agora vejam, se eu pegar, e aí eu quero que vocês prestem atenção, nesta porção aqui, ó, posterior, está lá atrás, perto da nuca, acima do cerebelo, eu tenho como se fossem lábios em perfil, superior e inferior. Tem nomes essas estruturas, vocês serão apresentados. Se eu pegar uma linha que sai aqui do lábio inferior até o número 114, é onde a minha caneta está, a porção em branco que eu tenho aqui é o mesencéfalo. Então o tronco encefálico tem o bulbo primeiro, a parte reta, a parte arredondada, a ponte, e a parte superior aqui em branco, o mesencéfalo. Mesencéfalo, tá? Então nós encerramos duas das porções que compõem o encéfalo. Cerebelo, tronco encefálico. Vou mostrar na lateral, cerebelo verde, tronco encefálico branco. Nessa peça ela é muito boa, porque eles distinguiram a cabeça da ave. Eu havia mencionado lá no esquema, vocês veem aqui na cor laranja. Nós temos outras peças que são como vocês vieram lá na natureza, né? Elas não são pintadas. Essa peça, por exemplo, vocês têm uma dificuldade maior para distinguirem aonde termina o mesencéfalo e aonde começa o diencéfalo. O diencéfalo aqui está muito nítido, ele está muito destacado. Por quê? Porque ele aparece na cor laranja. Então vocês teriam, no número 47, o olhinho da ave, tem nome, a aderência intertalâmica. O bico da ave é o hipotálamo, vocês vão ouvir falar numa aula que está por vir. Mas então aqui, ó, a cabeça da ave, o bico da ave, tem até um grãozinho no bico dela, tá? Essa estrutura é aquele nome embriológico que é o diencéfalo, tá certo? E agora está faltando, para a gente encerrar a aula e a analogia, a copa da árvore, que é tudo isso aqui. Pensem que isso aqui tinha a espessura de um tubo, aquela da medula, fininho. E olha a dilatação no que ela resultou. Então a parte superior do nosso encéfalo, do nosso tubo neural, ela deu origem ao telencéfalo. E o telencéfalo é como se fosse, na minha analogia, uma copa de uma árvore. Tá? Se eu colocar aqui, ó, as peças, olha lá o que acontece. Nós temos um encéfalo, tudo que está dentro da cabeça. Então nós temos cerebelo, tronco encefálico na cor branca, e tudo que for colorido acima do tronco encefálico é o cérebro anatômico. O cérebro anatômico, nós vamos ter lá o diencéfalo e o telencéfalo, tá? Para vocês não acharem que essa coisa ocorre por mágica, as pessoas me informam as coisas aqui, e eu estou sabendo aqui, é um trabalho em equipe, essa coisa não ocorre só eu falando aqui, tá? A gente fica sabendo porque os outros ajudam a gente. Vamos lá. Maria Cecília está perguntando se vão ver com o Pedro hoje. Não, Maria Cecília, porque ainda... eu só consegui enviar essa solicitação ao Labossier ontem e ainda não obtive resposta. Assim que o Pedro, nós obtivermos resposta do Labossier, o Pedro vai entrar em contato com vocês e vai disponibilizar os horários. Ele já enviou os horários de monitoria para mim, mas ainda a gente não fechou porque as peças, elas terão que... fazer um trânsito, né? O Pedro vai recebê-las em casa e a gente está analisando como isso será feito. Então vocês têm que aguardar um pouquinho, ainda hoje não dá início não.
A gente vai esperar um pouquinho, tá? Renata pôs um 114 aqui, eu posso trocar com um 7, não sei o que significa esse 114. Se você quiser explicar para mim, depois eu conto para você. Bom, da nossa parte hoje era isso.